Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de homicídio na direção. Para a gente entender bem esse artigo, que é fundamental, vamos dividir nossa conversa em 5 partes. Primeiro, o que a lei diz na essência. Depois, os fatores que podem agravar e muito o crime. Aí a gente entra no grande debate, foi culpa ou dolo? Vamos ver também como o álcool vira um ponto-chave nessa discussão e, por fim, as consequências que vão muito além da pena de prisão. Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? O que exatamente a lei estabelece como base para o homicídio no trânsito? O texto da lei é bem claro e direto. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, matar alguém sem ter intenção enquanto se está dirigindo. Esse aqui é o nosso ponto de partida. E o que significa exatamente culposo nesse contexto? Bom, significa que a pessoa não queria matar. A morte aconteceu por uma falha, por uma irresponsabilidade, seja por imprudência, quando se assume um risco desnecessário, por negligência, quando se deixa de tomar um cuidado básico, ou por imperícia, que é a falta de habilidade técnica para fazer alguma coisa. E a punição inicial para esse crime já é bem séria, viu? A lei fala em detenção de 2 a 4 anos e também na suspensão da carteira de motorista, ou seja, afeta a liberdade e o direito de dirigir. Agora, a situação pode ficar ainda pior. Vamos dar uma olhada em como certas atitudes do motorista transformam algo que já é grave em uma coisa muito mais complicada perante a justiça. São os chamados agravantes. A lei aumenta a pena em 3 casos bem específicos, que mostram um descaso ainda maior pela vida. Primeiro, dirigir sem ter habilitação. Segundo, cometer o crime em cima da faixa de pedestres ou na calçada, que são locais de segurança, né? E terceiro, fugir do local sem prestar socorro para a vítima. E qual o peso disso na prática? A presença de qualquer um desses fatores faz a pena subir e não é pouco. Ela aumenta de 1/3 até a metade. Isso mostra que o sistema legal olha para essas atitudes com uma gravidade muito maior. Bom, agora a gente entra na parte talvez mais complexa e que gera mais debate nos tribunais. Aquela linha fininha que separa a culpa do dolo. Essa é a pergunta de $1 milhão que a justiça tenta responder em cada caso. O que aconteceu foi um acidente infeliz, resultado de uma imprudência? Ou será que o motorista, de alguma forma, agiu de um jeito tão perigoso que assumiu o risco de matar alguém? A resposta para isso muda completamente o rumo do processo. E a diferença entre os dois é brutal. Olha só, no homicídio culposo do Código de Trânsito, a pena é de 2 a 4 anos de detenção. Agora, se o juiz entender que foi dolo eventual, ou seja, que a pessoa assumiu o risco, o crime vai lá para o Código Penal e a pena salta para 6 a 20 anos de reclusão, geralmente em regime fechado. É um abismo de diferença nas consequências. E se tem um fator que muitas vezes empurra a balança da justiça de culpa para dolo, esse fator é o álcool. Vamos entender como a bebida entra nessa equação? Quando o motorista está bêbado, o debate jurídico fica muito mais acalorado. Os próprios especialistas que comentam a lei apontam isso. Essa é uma das áreas mais polêmicas e que mais causam discussões nos tribunais. Essa citação aqui ilustra perfeitamente o problema. A combinação de dirigir embriagado e causar uma morte, a justiça já tratou isso de várias maneiras diferentes ao longo dos anos. Isso mostra como é difícil enquadrar essa conduta, não existe uma fórmula mágica ou uma resposta única. Para a gente finalizar, é muito importante entender que as consequências não acabam na pena de prisão. Na verdade, elas se espalham por várias outras áreas da vida de quem é condenado. Uma condenação por homicídio no trânsito vira uma bola de neve. A pessoa perde o direito de dirigir, fica proibida de tirar uma nova CNH por um bom tempo, leva multas, tem a obrigação de indenizar financeiramente a família da vítima e, claro, carrega para sempre uma mancha nos antecedentes criminais. O ponto central aqui é o seguinte: a responsabilidade de quem pega no volante é gigantesca. Um veículo não é só um jeito de ir de um lugar para o outro. Um erro, uma escolha errada, e ele se transforma numa arma, com consequências que são simplesmente irreversíveis. E isso tudo nos joga numa reflexão final, né? Sobre o papel da lei e da consciência de cada um. Fica a pergunta no ar. Será que a legislação que temos hoje, com as penas e as regras, é suficiente para, de fato, conscientizar os motoristas e evitar que mais tragédias como essas aconteçam? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais Federais do Ensino, papo de trânsito@gmail.com.